Fala galera, eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal e deixa seu gostei para dar uma força pra gente. Sem mais, vamos pro vídeo? Continuando a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2021, hoje vamos falar sobre os resultados da Magazine Luiza, do Grupo Pão de Açúcar, do Grupo Panvel e da Pague Menos. A Magazine Luiza manteve seu ritmo no crescimento de vendas e no comércio eletrônico. Porém, apesar desse crescimento, houve queda no lucro operacional e principalmente no lucro líquido, impactando respectivamente as margens operacional e líquida. Isso denota que a companhia, mesmo ampliando e continuando a manter um bom ritmo de vendas, está sofrendo com a competição no setor e não está conseguindo segurar a elevação das despesas operacionais na mesma proporção. Porém, o fator a ser ressaltado é que mesmo com a queda dessas margens, que refletiu na cotação da empresa nesse ano, a companhia continua gerando um fluxo de caixa operacional bem forte e ampliando seu caixa. Em setembro, a Magalu tinha quase 7 bilhões em caixa, quando no ano anterior tinha por volta de 6 bilhões. E esse caixa tem sido utilizado pela empresa para aquisições constantes ao longo do tempo, tanto que a empresa possui hoje diversos nichos diferentes para fornecimento de serviços aos clientes. Hoje a Magazine Luiza não é somente uma empresa de varejo no mercado eletrônico, mas adquiriu diversas outras companhias para fornecimento de serviços variados. Isso, além de propiciar maior eficiência no fornecimento de serviço ao cliente, também irá propiciar uma ampliação de participação de mercado e redução de custos futuros. Isso ocorre porque é realizado um processo chamado de sinergia, quando a companhia adquirida entrega os serviços oferecidos, mas com um corpo administrativo menor que anteriormente, devido ao aproveitamento dos colaboradores da empresa principal, reduzindo assim as despesas operacionais, por exemplo. Essa sinergia também pode funcionar como na etapa das despesas com transporte e redução do custo atrelado aos produtos vendidos. Além disso, se analisarmos a imagem, é possível observar que a Magalu usou muito seu caixa para aquisição de empresas de logística, ampliação do mercado de varejo através de múltiplas aquisições de companhias de segmentos diferentes, fornecimento de serviços financeiros, entrega de conteúdo e até se inseriu no paradigma de Magalu as a Service, ou Magalu como um serviço. Nesse último caso, é possível notar que a empresa está adotando um modelo semelhante ao da Amazon no exterior, que hoje tem boa parte da sua receita proveniente do Amazon Web Services. Todos esses investimentos demoram a ter uma maturidade adequada de maneira a fornecer o retorno esperado pelos acionistas. Cada projeto vai ter uma taxa interna de retorno, a TIR, cálculos para ampliação de receitas e redução de despesas com sinergias e prazo de maturidade para esse retorno. Ou seja, hoje a Magalu teve uma queda forte que afetou a sua cotação, que vinha subindo muito nos últimos anos. Porém, a expectativa é que volte a crescer no longo prazo devido à maturação desses projetos. Voltando na questão da margem operacional, é possível observar que a empresa reduziu seu lucro operacional e, em consequência, a margem operacional de 6,8% no terceiro trimestre de 2020 para 4,1% no terceiro trimestre de 2021. Boa parte dessa margem foi corroída com despesas administrativas e vendas, apesar de ter algum impacto de produtos provenientes da margem bruta nessas despesas. O lucro líquido da empresa também teve uma boa redução no terceiro trimestre quando comparado ao mesmo período em 2020. Caiu quase 30%, tendo reduzido de 118 milhões para 84 milhões. Porém, nos 9 primeiros meses desse ano, o resultado foi superior ao do ano anterior, tendo aumentado 10% na base de comparação. Agora vamos falar rapidamente de alguns pontos do Grupo Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar teve um resultado levemente superior ao terceiro trimestre de 2020, no trimestre atual, no que concerne a expansão da receita líquida. Nos 9 primeiros meses desse ano, por outro lado, ocorreu um leve decréscimo. Nos destaques financeiros elencados pelo grupo, leva a crer que houve uma forte expansão, mas foi usada a base comparativa de 2019 até por conta da pandemia iniciada em 2020. Mesmo assim, se analisarmos as despesas com vendas gerais e administrativas, as denominadas de despesas operacionais e que afetam o lucro e a margem operacional, é possível notar que a instituição vem enxugando gastos ao longo dos trimestres e dos últimos 2 anos. Caiu percentualmente as despesas de 19,6% em 2019 para 18,6% em 2021. Isso fez com que a margem operacional subisse 0,1% nesse ano em relação a 2019 e 2020.
Porém, nesse último trimestre, o resultado não foi bom, até por conta da instabilidade da receita, que fez com que a margem operacional no trimestre caísse de 7,3% para 6,6%. O número de lojas do Grupo Pão de Açúcar, englobando empresas adquiridas, caiu levemente em relação ao terceiro trimestre de 2020. Ficou praticamente estável. O número de lojas é um indicador importante para a valuation das instituições nesse segmento, tendo em vista que pode ser projetado o crescimento da receita futura. Porém, isso não significa que a empresa não vai conseguir crescer. Ela pode realizar novas aquisições e obter sinergia do aumento de receita e redução de custos. Ela pode ainda enxugar despesas administrativas ou conseguir ter um maior repasse para os consumidores. Em relação ao endividamento do Grupo Pão de Açúcar, ainda está em níveis saudáveis. O indicador dívida líquida dividido pelo lucro operacional praticamente ficou igual, reduzindo de 2,2 vezes para 2,1 vez. Mas se observarmos a dívida líquida, é possível notar que houve uma redução considerável. O que houve foi que o lucro operacional nesse trimestre teve uma queda em relação ao ano anterior, e por isso esse indicador foi afetado negativamente. Com a empresa melhorando, ela vai alcançar um grau de alavancagem em relação à sua geração de caixa bastante confortável, possibilitando uma maior alavancagem financeira através de endividamento em sua estrutura de capital para crescimento ou aquisições de novas companhias. Agora vamos elencar os principais destaques da empresa que recém abriu capital na Bolsa de Valores, a PagMenos. A PagMenos tem quase que na totalidade o foco de lojas direcionado ao público nordestino e às classes social C e D. A companhia tem um grande desafio de continuar a expansão da marca no Sudeste e no Norte, que já possui um pequeno número de lojas, e nas demais classes sociais. Dentro desse contexto, é possível notar que a empresa conseguiu crescer levemente o market share em relação ao trimestre do ano anterior, mas na verdade não houve esse crescimento quando analisamos os 9 primeiros meses de 2021, quando comparado a 2020. Sob essa mesma ótica, podemos observar que no Norte, mesmo com um percentual de lojas bem inferior ao Nordeste, o market share da empresa é relativamente bom, na casa dos 10%. Nas demais regiões, é necessário que a companhia continue seu crescimento e inauguração de novas lojas para conseguir expandir seu market share e receita. A margem bruta da PagMenos está estável comparando trimestre a trimestre, tendo ficado acima ao terceiro e quarto trimestre de 2020, mas inferior aos trimestres anteriores de 2021. O lucro bruto, por outro lado, vem crescendo ao longo do período, tendo ficado abaixo somente do segundo trimestre de 2021, mas sendo impactado pelo custo dos produtos vendidos. O lucro operacional da companhia também segue a mesma razão do lucro bruto, mas com a margem operacional seguindo no mesmo nível do terceiro trimestre de 2020. Acaba que fica difícil para a empresa cortar custos operacionais porque ela necessita de abertura de novas lojas para ampliar seu mercado e receita líquida. O lucro da companhia ficou em patamar pior que o terceiro trimestre de 2020, bem como a margem líquida, o que demonstra que a empresa não está conseguindo crescer a receita e o lucro operacional na mesma proporção que deveria para ampliar o seu lucro líquido. Até porque, dos itens que impactaram no resultado operacional para o lucro líquido, existe pouca variação negativa no resultado financeiro. Por outro lado, o retorno sobre o capital investido total da PagMenos, considerando empréstimos dos acionistas, capital próprio e investimento de credores em geral, capital de terceiros, vem evoluindo bem ao longo do tempo, o que denota que a companhia vem conseguindo ter um retorno positivo em cima do capital recebido pelos acionistas e aplicado nos projetos da empresa. Pessoal, se ficar com uma dúvida, comenta aí embaixo, não deixe de se inscrever no nosso canal, valeu?